Bem, vamos então começar a explicação, tá, do roteiro da terceira semana do oitavo ano A, tá? Então, primeiro vocês vão abrir o roteiro aí de vocês e vai aparecer uma pequena explicação sobre o que são os sufixos, tá? E os sufixos, eles são algumas letras que adicionamos ao final da palavra para alterar o significado delas. É basicamente isso, tá bom? E em inglês é muito importante você saber o que significa esses sufixos, porque assim você consegue expandir o seu vocabulário de uma maneira muito fácil, tá bom? Então, aqui, vou mostrar para vocês. Aqui. Esses aqui que eu coloquei na tela são alguns dos sufixos que existem. O ing, que ele é basicamente para gerúndio. O er, que é quando uma pessoa faz alguma coisa. Por exemplo, write é escrever. Quando você coloca o er no final do write, fica o writer, você tem a palavra escritor. Tem o ly, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O ed, também nós vamos falar sobre. O full, que ele é muito usado em adjetivos. Beautiful, wonderful, tá bom? E o less, que é usado para dizer que a pessoa não tem. Por exemplo, homeless é uma pessoa sem casa. Mas nós vamos nos aprofundar no ed e no ly, tá? Então, sobre o ed ele é o sufixo que forma o simple past, que é o passado simples. Então, quando eu adiciono o ed a um verbo, eu tenho esse verbo no passado simples. Professora, o que é passado simples? Pessoal, o passado simples é aquele passado que começa e termina no passado, tá bom? É aquela ação, né, que começa e termina no passado. Então, eu caminhei ontem, eu corri, eu saí, tá bom? Eu vivi, que é o caso desse exemplo que nós estamos usando aqui, tá bom? Então, eu tinha o verbo live, que é o to live, e eu adicionei o ed no final. E aí aqui ficou I lived, you lived, he, she, it lived, we lived, you lived e they lived. Sim, são todos repetidos. Todos têm a mesma terminação, tá bom? São do mesmo jeito, tá? Então, pessoal, o que eu disse aqui? Eu disse que eu vivi, você vivia, ela vivia, ele vivia, nós vivíamos, vocês viviam e eles viviam, tá? E aqui embaixo eu vou ter o ly, tá? E o que esse ly faz? Ele forma advérbios a partir de adjetivos. O que são adjetivos? Os adjetivos, eles dão qualidade ou defeito para os substantivos. Então, eles caracterizam os substantivos. Feio, bonito, alegre, triste, tá bom? Já os advérbios caracterizam os verbos e os adjetivos. Então, por exemplo, ela é muito bonita. Eu tenho o muito falando do quê? O quê? Muito bonita. Então, esse muito, ele está falando sobre o bonita. O muito é um advérbio, tá bom? Regrinha aí básica de português, não tem nada a ver com inglês, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Se eu tenho um adjetivo e eu acrescento ly nesse adjetivo em inglês, tá? Eu vou ter um advérbio. Por exemplo, o adjetivo bad, tá? Que é mal. Se eu adicionar o ly, eu vou ter o badly, que é o advérbio mal com L, tá bom? Vamos lá, próxima lousa aqui. Aí aqui eu coloquei um passo a passo para vocês verem. Eu tenho aqui o verbo to walk, que é o andar, tá? Então, eu vou acrescentar ed no final da palavra e vou tirar o to, tá? Para conjugar, a gente sempre tira o to. E aí,
ele vira um verbo no passado, que é o walked, que em português significa caminhei, caminhou, caminhamos, caminharam, tá bom? E aqui eu tenho o sufixo ly. Eu vou pegar um adjetivo, que aqui eu escolhi o hard, tá? E eu vou acrescentar o ly no final da palavra. E aí esse adjetivo vai virar um advérbio, o hardly, tá? Que em português significa dificilmente. Vocês vão observar também que na maioria das vezes que a gente usa o ly na palavra, eu vou ter um advérbio terminado em mente, tá bom? Na maioria das vezes, não é sempre. E aqui, eu vou voltar aqui no roteiro de vocês. Então, eu fiz essa pequena explicação sobre sufixos para vocês. Por quê, tá? Porque a primeira atividade que vocês vão ter que fazer, tá bom? Fazer uma lista com todas as palavras que você conhece ou que você acha que conhece desse infográfico aqui, tá bom? Então, isso aqui é um infográfico. E ele está falando sobre a água, o ouro do século 21. Então, por exemplo, a palavra aqui, water, eu conheço. Então, eu vou fazer uma lista lá no meu caderno, como a gente sempre faz, tá? E vou colocar water. E vou colocar também as palavras que eu acho que parece. Por exemplo, a palavra ocean. Ocean parece com a palavra oceano. Ela tá bem aqui, ó. Tô mexendo aqui para vocês verem. Ocean parece com a palavra oceano. Então, eu vou colocar lá, ocean, oceano, tá bom? A segunda atividade que vocês vão fazer é observar no infográfico as palavras com os sufixos estudados, ed e ly. Então, se a palavra termina com ed e termina com ly, vocês vão colocar essa palavra aqui nessa tabela. Então, uma das palavras utilizadas que tem no infográfico é a palavra directly, tá bom? E aí, o que é root words? Vamos voltar aqui. Root words são as palavras primitivas, tá? Então, badly. Badly, que é o advérbio formado. A root word de badly é bad, tá bom? Bad mais o ly virou badly. Walk mais ed virou walked, tá bom? E aí vocês vão completar como está completado aqui nessa tabela. Direct mais o ly, que é o sufixo. Root words de um lado, tá? E os sufixos do outro. Então, as palavras primitivas de um lado e o sufixo do outro lado. Qualquer dúvida, vocês podem e devem me chamar no WhatsApp sempre, tá bom?